Boa noite. Vamos lá, abrir esse portalzão. Deixa eu só. E aí, como estamos? Todos bem? Conseguiram fazer a leitura? Mundo, certo? Mais ou menos, Rebeca, não tem problema. Não tem problema. Bom, como esse primeiro encontro é isso, a gente deixou mais ali introduções e tudo mais, nem começou de fato, justamente para hoje a gente conversar mais aí, trocar algumas chats, uma coisa, abrir esse portal. E eu queria abrir, inclusive, conversando um pouquinho assim mesmo, para, né, enfim, quem se sentir à vontade de fazer essa partilha, com relação a dinheiro, né? Porque é isso, chaves partilhadas nos enriquecem e essa é a energia desse grupo aqui. E é isso que o livro vai tá fazendo a gente fazer. Então, nesse início assim de estudo, ou que você já levou para a vida hoje, assim, como que é essa relação com o dinheiro? Se você vê que tem travas, amarras, medos, preconceitos, como que tá o sentir com relação a isso? Qual é a visão que se tem? O que, que vocês sentem com relação a isso? E assim vai, se alguém quiser trazer e partilhar. E assim vai, é interessante. Eu tenho umas coisas para falar também, mas eu vou dar a voz para vocês antes. Então, deixa aberto, hein? Alguém fala. Vou falar então. Sempre quando trabalho ou estudo coisas relacionadas ao dinheiro, sempre me impacta muito o lugar de onde eu vim, né? E como isso entrou na minha cabeça, né? Para o que fui criado. Eu, falando um viés político, minha mãe era super petista, esquerdista, assim, e eu fui criado nesse âmbito, né? Então era tudo num lugar muito assim um lugar também de escassez na questão do compartilhar também o pouco que tinha. Então isso foi levando, ainda mais para minha época da juventude, assim, início da faculdade. Então ia muito nos congressos, nos comícios, e tinha vergonha de ter dinheiro. Se eu estava melhor, eu me sabotava muito. Hoje eu vejo que era muita sabotagem. Empregos melhores que eu tive possibilidade, ou até uma que me marcou muito, assim, de uma viagem para Portugal, fazer a não é sanduíche, fazer um semestre lá. Eu não fiz porque eu achei que não ia ter dinheiro e ninguém me emprestar, ninguém me ajudar, então era um princípio claro de escassez, né? E ainda bem que eu tô acordando, já faz um bom tempo, já acordando para isso, e eu vejo as mudanças que está fazendo, por, enfim, N de experiência que eu estou tendo agora nos últimos 5 anos, mas como essa questão do dinheiro bate, ainda mais na questão do autoconhecimento, espiritualidade, que é uma pesa em cima, pesou muito em cima de mim, assim, não, tem que estar miserável, tem que estar com dificuldade, tem que estar com aquele caminho árduo, subir a montanha, de pé descalço, com cheio de feridas, então aí valeu a pena, aí foi, então é honrado. Sim. E eu confesso que estou cansado de tipo, não, gente, chega, né, quero queimar tudo esses pensamentos, escassez, e aí isso entra nesse livro que eu já li, não li ele todo, li um pedaço, mas mexeu muito com essas estruturas minhas que eu fui criado, assim. E não que eu tenha me ofendido, mas o meu ego se ofendeu em alguns lugares. E eu, consciente, no lugar de observador, falei, meu, para, aceita essas mudanças, transformações, não tem que se ofender, não tem que... São tudo pontos de vistas e segue. Só que para mim, era sempre uma questão de, tipo, lutas internas. E aí, tem muita coisa que eu nem sei explicar, eu sei que vai acontecendo, e eu vou percebendo essas nuances, esses desafios que eu tenho interno com o tempo, né? Só que é incrível perceber isso. E é uma coisa muito comum, muito comum. Tipo, até de sentir mal em lugares que tem gente muito rica, Uhum.
E, e até querer se diminuir para poder ficar no lugar que acha que é merecedor, sei lá, é muito bizarro. Isso são coisas que eu vou construindo, percebendo, nem construindo, percebendo com o tempo. Eu falei, nossa, me diminuí aquele momento, por quê? Tipo, não menosprezando as pessoas, mas eu via num lugar que eu tinha muito maior conhecimento, ou mais malemolência, mas como o poder aquisitivo pesa muito nossa sociedade, eu sei lá, botei uma máscara de um cara estúpido, um cara meio cagalhão, rabo entre as pernas. Isso faz uns 3 anos que eu lembro que aconteceu isso. 2, 3 anos. 3 anos. E eu falei, chega de acontecer isso. Né? Eu lembro que eu cheguei em casa meio que um lugar um pouco de vergonha de si. Eu falei, gente, que isso, cara? Que viagem. Mas é bom confrontar esses espelhamentos nossos. Meus, no caso. Então, esse livro é bom, provoca. Aqui gostamos disso, né? A gente pega uns negócios que vai cutucar e a gente fala, não gostei disso aqui, não, porque me dá uma raiva. E assim que é bom. Então, já até reforçando, quem chegar, ou enfim, não desista, no sentido de. É assim que a gente cresce, gente. É desse lugar, sabe? É isso, assim, ficar só no lugar de, não, vou só aqui o que é gostoso, que já tem concordância, de não pegar uma linguagem que vai desafiar uma pessoa que fala de um jeito que a gente fica meio assim. A gente cresce dessa forma, né? Então, eu falo, porque eu também tenho dificuldade, assim, é isso, também às vezes vem e bate muito, né? E então, assim, isso que é divertido. Então, vamos fazer de uma forma que é para ser até engraçado, porque é engraçado esse confronto que vai acontecendo com o nosso ego, assim, a gente consegue dar risada disso também, né? Então, é bem isso. Natália, boa noite. Não sei se você está aí, se você consegue falar, mas qualquer coisa, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre a relação com o dinheiro mesmo, hoje em dia, assim, de como se sente com relação a isso, ou se tiver chaves para partilhar com relação a isso também, sinta-se à vontade, antes da gente começar de fato ali o livro em si. Kelly já desbravou milhões de chaves também com relação a essa temática. Então, amiga, se você quiser compartilhar coisas, trazer também, assim, como tá hoje para você essa relação, assim, vai. Nath, pode falar também, abriu aí. Estão me ouvindo? Uhum. Ai, que lindo! Gente, isso é... Oi, amiga. Isso aqui tem quantas pessoas? Somos 6. 6 pessoas? Ah, tá, os quadradinhos, né? Isso. Eu com tecnologia sou ótima. Certo. Vocês já começaram? Como é que é? Sim, começamos, estamos conversando sobre a relação com o dinheiro hoje em dia, a forma que se enxerga o dinheiro hoje em dia. E é isso, gente. Não começou o livro em si, a gente está nesse papo. Se quiser partilhar, fica à vontade. Se não, quem quiser trazer também aí. É muito importante a gente ter esse olhar para o dinheiro, né? Principalmente nós que olhamos muito já para o outro lado. A tendência é essa de dar uma rechaçadinha na parte financeira e ter um olharzinho assim, meio distante para o dinheiro e trazer esse estudo da importância do dinheiro, assim, é muito importante para nós, dentro do nosso contexto, assim, de trabalho, de vida, de busca. Então, isso é muito importante. Muito. Demais. Então, e unir as coisas, né? Que a gente vai unir muitas coisas. Eu acho que é isso que é a chave primordial, assim. Que a gente pretende sempre trazer muito. Que é essa união de sagrado e profano, que é deixar se tornar as coisas inseparáveis, porque elas são inseparáveis. E isso vai finhar na nossa cabeça de alguma forma. Brincando, mas assim, da melhor forma a gente vai compreender isso no corpo, no tato mesmo, sabe? Exatamente. É isso. Vini, Kelly, querem trazer algo? Vou falar sobre a minha relação. Bom, para mim,
caminhei pelo mesmo lugar da escassez também, né? Então, assim, antes. Eu lembro que, na verdade, a gente, como eu sempre falo isso com a minha irmã, né? Eu falei, engraçado, a gente cresceu num local escasso, né? Escassez de recursos de várias formas na família, e porque a gente sempre morou também com tios, então, assim, todo mundo. Só que a gente não transmitiu isso pra gente. Então a gente não percebeu. Então não foi uma coisa para falar assim, nossa, como a minha infância foi sofrida, não tinha nada. Não tenho essa lembrança, mas enquanto adulta a gente sabe que foi, porque daí você lembra as histórias e você lembra, caramba, a gente comia arroz e feijão e só. A gente pegava o pão do governo, né, que lá no DF eles dão, que é pão, leite, todos os dias de manhã, né? Até eu acho uma certa idade, não sei se ainda tem hoje, mas na minha época tinha. E assim, a gente não sabia, né? Basicamente as crianças não sabiam. Só que assim também, meu pai e minha mãe nunca passaram essa. Eu não lembro, não sei como que foi essa questão da percepção, mas não entendia isso enquanto pobreza, enquanto escassez de recurso. Então, não tive, assim, na adolescência, uma dificuldade de lidar com o tanto que a gente tinha para gastar, tipo, né, de dinheiro ali da família, o material que podia comprar. Eu lembro de levar isso de boa. Quando foi mais ou menos assim, dos 17 em diante, foi que realmente caiu uma ficha de nós não somos ricos, nós não somos nem classe média, nós não somos nada disso, entendeu? A gente mora na periferia, a gente morava em lote, barraco e se virando e tudo mais. E aí caiu a ficha, né? E aí eu falei, opa, pera lá. Só que nessa época eu ainda estava muito focada em conhecimento, então para mim o dinheiro estava muito atrelado a isso. Quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você tem, então vamos focar no conhecimento, que daí a gente produz dinheiro em algum momento, né? E ainda assim, meu pai e minha mãe nunca ficaram tipo, vamos trabalhar porque a gente precisa de dinheiro, que não sei o quê, mesmo não tendo dinheiro. E então a gente não teve essa, sabe aquela coisa de assim, viver muito forte a escassez, mas depois dos 19, aí o pau torou. Que foi quando você olha e fala assim, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para comprar nada, mas não tenho nada, sabe? E aí começou realmente uma relação diretamente com a escassez. Aí eu me lembro disso. Eu acho que meu primeiro emprego foi com 18, e aí eu falei, não, vou fazer de tudo para crescer. E aí eu sempre tive ambição, né? Então, para mim, com dinheiro era assim, tipo, quero mesmo, quero muito, vamos embora. E aí, todo trabalho que eu entrava, eu buscava crescer e eu sempre cresci. Só que chegou um momento, né, que eu entrei na gerência de uma empresa e eu, novíssima, 20 anos, eu comecei a não saber lidar com o dinheiro, nem com as responsabilidades, nem com nada. Porque, tipo, o meu foco era o dinheiro, mas eu não estava mais entendendo o processo ali vivido, sabe? Tipo, seu desenvolvimento com a equipe, você pode se especializar, porque eu entrei, tipo, já atendente, de repente, eu era tão ambiciosa que eu, tipo assim, eu fazia o que eu era preciso para eu conseguir um cargo maior, né? Então eu ficava, tipo, para ficar naquele cargo você precisa agir assim, você precisa se comportar assim. Então eu só focava nisso, no modelo de chegar lá, mas quando chegava lá não sustentava, porque precisa muito mais que isso, né? E aí eu lembro que eu comecei a ganhar muito e eu comecei a não saber o que fazer, sabe? Tipo, meu Deus. E aí eu gastava, e aí veio muita carência, aí veio o relacionamento com escassez, porque aí você lembra que você não teve tanta coisa, você começa a entender o que te faltou, por assim dizer. Então, assim, com 7 anos eu não percebi que eu não tinha roupa para ir pra escola, tipo, várias roupas, eu usava, tipo, acho que 2, né, ia intercalando, enfim. Mas aí com 19, né, 20, eu não fui uma criança que tive muitas roupas. Então, vou me dar muitas roupas. Entende? Aí você começa aquela coisa de ser consumista em excesso, e aí eu me lembro que aí começou realmente um relacionamento com a escassez, no sentido de suprir carências que eu não tive, que não foram supridas ali na infância e tudo mais. E aí depois disso, deixa eu ver, acho que por uns 22 anos, que foi quando eu não quis mais ser CLT, que tipo, eu falei, não quero mais trabalhar para ninguém, não dou conta, não aguento mais, não é para mim. E aí eu fui tentar ir caminhar para esse caminho de hoje, né? A terapia holística que eu comecei, depois fui a feitiçaria, depois o baralho, por aí foi indo. E aí, sim, bateu um sistema de crença cabuloso. Sabe aquele que você fala, meu Deus, vontade de chorar no banho todos os dias? Porque é aonde entra, para mim, pelo menos, chegou esse processo de gente, como é que faz, como é que lida com o dinheiro, isso que é possível de acontecer. E aí vem aquela coisa da segurança que um salário te traz, e que todos os dias você acorda e você vai ter que fazer seu salário, seu dinheiro, e como? E aí foi onde eu entendi que, assim, para mim, o dinheiro começou a ser um objetivo final, e para eu conseguir ele, eu precisava desenvolver um monte de outras coisas,
sabe? Tipo, comunicação que eu era péssima, vendas que eu era, meu Deus, como eu era ruim. Tudo assim, sabe? E eu penso, ai, só que aí sempre foi esse distanciamento, tipo, o dinheiro nunca foi, tipo, ele foi o foco lá quando eu tava bem ambiciosa, mas nessa outra fase já era tipo assim, não, tem outras coisas que vêm antes, para que o dinheiro venha também, eu tenho que abrir, tipo, aqui alguns caminhos, né? E aí foi indo esse desenvolvimento até agora, eu tô com 28, de uns 3 anos para cá, já até conversei com a Marcela sobre isso, foi que realmente tive uma virada de chave na vida financeira, de crescente, assim, sabe? Mas realmente nesse processo de trabalhar padrão, de trabalhar escassez, de limpar, porque a minha principal crença, assim, que hoje eu percebo, pode ser que tenha muitas outras, e com certeza tem, mas foi que eu me sentia desconfortável de estar começando a ganhar mais, e outras pessoas da família não, e outros amigos não, e aí você pensa naquele cenário coletivo, nossa, mas tem gente que não tem, mas tem, sabe aquela coisa? E eu aqui, será que tá certo eu ficar comprando essas coisas para mim? Será que tá certo eu ficar falando que eu recebo tanto? Esse desconforto, ele me travou muito, porque você meio que se sabota para você não ganhar mais, para você não deixar as pessoas desconfortáveis, e aí você fica também num local muito limitado, né? Então, para mim, foi seguindo assim, até que chegou um momento que eu falei, não, chega. Porque se eu quero trabalhar com isso aqui, ter meu tempo para eu construir um futuro diferente para mim, eu vou ter que quebrar essa barreira de alguma forma. E aí busquei, tipo assim, tudo quanto era conteúdo e técnica e não sei o quê, de todas as formas, assim, sem julgamento. Eu tava, tipo assim, era coach, vamos ouvir o coach. Era não sei quem, bora, fala aí para mim. E testava e aplicava. Hoje, né, meu relacionamento com o dinheiro ainda tem algumas questões, com certeza, né, de bloqueio de crença, mas ele é muito mais leve e divertido. Então, assim, toda vez que eu penso em fazer dinheiro, tipo, vender alguma coisa, eu falo, cara, é muito massa. Tipo, é muito divertido. Tipo, olha, fazer dinheiro é legal. Eu até tenho uma frase no meu quarto que é: o dinheiro só entra na minha vida através da paz, da alegria e do prazer. Tipo, sofrimento não aceito. E realmente, hoje, pelo menos hoje, eu ainda consigo fazer esse corte. Se vier alguma coisa para minha vida que me cause uma angústia, tipo um cliente, um projeto, um processo, que eu acho que eu vou me sobrecarregar, eu já digo não, sabe? Tipo assim, não vou fazer. Para eu não trazer de novo essa via do sofrimento para minha vida. Porque quando eu trabalhava, eu lembro que eu ficava jogando na cara de todo mundo, tipo, é por isso que você não tem dinheiro, você não se mata de trabalhar, você não faz as coisas. Porque naquela época que eu era ambiciosa, gente, eu vendia, eu completava, eu vendia sorvete, eu trabalhava na CLT, então, tipo assim, me virava em tudo e eu achava, tipo, o máximo. Não, porque ter dinheiro é você, tipo, se matar, não ter tempo pra nada, mas você vai ter dinheiro no final. E aí hoje eu tô meio que mudando isso, porque senão, de vez em quando sempre vem, né, aquela coisa de, não, eu acho que eu tenho que lotar um pouco mais essa agenda. Não, eu acho que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Tá faltando, né, tipo, não, eu tô tendo muito tempo de descanso e eu tenho muito conflito ainda com isso, né? Tipo, você não acha que tá descansando demais? Aí você olha, não, mas eu tô pagando minhas contas, não precisa atender mais gente. Mas ainda assim, sabe, esse conflito é muito forte, mas melhorou muito, assim, 1000% meu relacionamento com o dinheiro. Hoje eu também consigo pensar nisso, porque como eu tinha esse negócio com as pessoas, eu penso, toda vez que eu penso em clientes e pessoas que chegam até mim, eu penso, essas pessoas, elas podem pagar. Tipo, porque antes eu ficava com muita pena. Gente, eu ficava com tanta dó, eu ficava, meu Deus, esse preço, as pessoas não têm dinheiro, que absurdo que você está fazendo. E hoje eu penso, não, elas podem sim, sabe? Tipo assim, as pessoas são prósperas também, vambora, sabe? Elas podem pagar. E isso melhorou, assim, de verdade, muito. Quem chega, como que a venda é feita, como eu me sinto depois também de vender alguma coisa, né? E como o Marcel falou, tem uma coisa assim com a espiritualidade, né? Que a gente tem esse negócio de será que é certo cobrar? E não sei o quê. E tipo, depois que eu mudei esse pensamento para com as pessoas, tipo assim, a pessoa que chega, ela sabe por que ela tá me pagando, por que essa energia de troca tá acontecendo, tá tudo bem. Eu comecei a me sentir melhor depois dos atendimentos, porque antes eu ficava tipo, ai meu Deus, mas será que tá certo isso? Será que é isso mesmo? E quando a gente se sente assim, qualquer processo, seja você aparecer no Stories, você fazer uma legenda, você qualquer coisa, gente, é perceptível a insegurança, sabe? Que a gente tá, tipo assim, eu tô passando o conhecimento, mas eu não sei se tá certo isso aqui que eu tô fazendo. Pelo menos foi assim comigo. Mas hoje eu tô bem mais feliz com o dinheiro, mas eu quero ficar mais feliz ainda. Mas, né, vamos limpar um pouquinho mais. Mas é isso. Uau. Não sei se a Marcela quer falar alguma coisa, mas para mim, tudo que todos trouxeram até agora ressoou bastante, fez muito sentido, assim. Eu tá aqui na aula independente da minha situação aqui, porque
realmente o que a Kelly trouxe ressoou muito com a minha fase, assim, e que o Marcel também. Acho que são muitas crenças que vão moldando a cabeça da gente, assim, e no meu caso, hoje, principalmente, no dia de hoje, eu tenho olhado bastante para as minhas defesas, ou para as coisas que eu não estou disposto a abrir mão ou abandonar, de certa forma. Porque eu tive, entre aspas, uma oportunidade, vamos falar assim. Oi? Enfim. Porque eu vi que em alguns momentos eu estava me vendo em um lugar em que parece que eu tinha que abrir mão do dinheiro para poder trabalhar com espiritualidade, para poder colocar as minhas coisas no mundo da espiritualidade, ou que eu teria que cobrar pouco. E eu venho de uma família, de certa forma, que não era rica também, igual a que ele falou, né? Mas eu venho de uma família muito próspera. Então, tipo, para mim é bizarro. Eu nunca senti, e talvez agora, com a idade adulta, olhando, eu também faço o mesmo processo de ver como que as coisas eram, mas nunca me deixaram perceber que faltava alguma coisa. Então, o meu paradigma inicial era tipo assim, sempre tem tudo tá disponível, tanto é que foi assim uma parte da minha vida, até que chegou um ponto em que em algum momento eu me desconectei dessa prosperidade e comecei a me relacionar também na escassez. E a partir daí aí entrou dívida, entrou cartão de crédito, entrou gasto em excesso, entrou um monte de coisa. E eu tive muitas oportunidades boas também, como o Marcel disse, isso me tocou, porque eu também me vi na maneira como você colocou. É, no sentido de tem eu me coloquei num lugar parecido, sabe? De, de realmente perder por causa que eu estava acreditando que aquilo não era certo, ou que o meu caminho era outro, ou que, enfim, essa é na minha história, né? Ou que eu precisava seguir outra onda, ou perder algo muito bom nesse sentido. E, mais uma vez, olhando agora, crenças, independente. E achando que, e aí é uma crença minha que eu notei hoje, né? Inclusive, enquanto eu estava caminhando, guardando as minhas coisas aqui no hostel que eu cheguei, em algum lugar dentro de mim, eu acredito que, tipo assim, se eu for por um caminho, entre aspas, e pode ser verdade ou não, mas se eu for por um caminho mais Matrix, mais normal, eu vou perder meus dons, vou perder minha espiritualidade, meus acessos vão diminuir, eu tenho que ficar 100% aqui, enfim. E eu me colocando numa situação devido a essas crenças, não só essas, mas várias outras, para que, e aí eu acho que é isso, né? Para que eu fosse obrigado a tirar a força do centro do meu ser para poder me reconstruir financeiramente. Sendo que antes eu não tinha nenhum problema com, não tinha entre aspas, né? Mas antes a minha realidade era mais próspera do que é hoje. Eu acessei muito essa frequência de escassez aí. E são crenças mesmo. Muitas crenças. Boa. Obrigada pela partilha, gente. Eu compartilho muito do que todo mundo falou. É engraçado, assim, no meu caso tem dois lados muito fortes familiares. Um vem desse lugar que vocês já trouxeram, assim, politicamente também, e esse local do dinheiro, e o outro, que na verdade é o que mais pesa para mim, que mais pesou, assim, na minha vida, eu vejo, que formou ali esse ego que rechaça o dinheiro. Era, na verdade, uma família que tem muito dinheiro, muita mediunidade, uma espiritualidade muito forte, e eram pessoas que eu considerava péssimas, né? Assim, pessoas que não estavam nem aí para essa parte, não estavam nem aí com o lado humano, e assim vai. E tudo era dinheiro, se matar por dinheiro, relações horríveis, ficavam em relações horríveis, sabe, de muito desgaste, muita dor, mas porque o cara era milionário. Enfim, coisas bem pesadas, e aí a minha forma, a Marcela Rebelde, falou, então, eu vou ser ultra espiritualizada e não vou ter dinheiro nenhum. E aí eu vou pro outro lado, né? E aí, obviamente, que foi um tiro no pé, você tem que olhar para esse negócio. E aí, algumas coisas, assim, nesses últimos tempos, foram me vindo como pequenas chaves, assim, pequenas grandes chaves, né, na minha vida, então, vou trazer, assim, um pouco para vocês. Porque a minha questão é isso, assim, quando a gente está falando de crença e etc., o dinheiro é sempre um emaranhado, né? Ou seja, é um monte de complexo, um monte de coisa aiada. E o meu caminho para isso é voltar para um lugar natural e simples. Porque eu acho que é sempre o caminho quando as coisas estão assim.
E aí, algumas coisas, né? Então, tipo, os estudos com a sexualidade, da relação, do corpo, enfim, foram me ajudando também muito nessa vida, porque eu fui entendendo isso muito que a Kelly falou, de estar num corpo gozante, feliz. Eu não vou ficar aceitando ali uns trabalhos, umas coisas que eu vejo que não vai fazer bem. Ai, mas eu preciso do dinheiro, eu não vou nem entrar nesse lugar, porque vai me fazer mal, e aí isso vai desgastar, e vai ser pior para mim, eu não vou entrar nesse lugar. E aí, entender que é justamente isso, assim. O dinheiro, ele não vai ser um fim, ele vai ser um meio. Isso, para mim, foi puro e simples, assim, primordial. Assim como o gozo não vai ser um fim, ele vai ser um meio, né? Então, é esse mesmo local que é colocado, né? A gente transa para gozar, a gente trabalha para ganhar o dinheiro. Então, a gente coloca os ápices, né, nesse fim, e não como um corpo que vive com esse lugar. Então, isso para mim, assim, foi tipo, não, sabe? Não vou. É isso, né? Porque se você vive pro fim, na verdade, você não vive, você tá morto, né? Você tá só realmente vivendo para morrer o tempo inteiro. E isso é horrível, a gente sabe que é como a maioria vive. Então, eu quis muito ter um olhar para isso. E aí, a minha forma de naturalizar mais, assim, esse lugar do dinheiro, porque teve um momento na minha vida, né, que as pessoas falavam, não, você, sei lá, pensa no dinheiro como uma liberdade, porque o dinheiro traz liberdade, você vai poder fazer suas coisas, mas e isso não colava para mim, porque veja bem, eu vejo que quando a gente está falando desse lugar assim, tem que fazer sentido para o nosso cérebro, tem que fazer sentido para o nosso espírito, é como se eles dessem a mão. E esse local da liberdade não fazia sentido nem para o meu ego, nem para o meu espírito. Por quê? Para o meu ego, primeiro que eu estava vendo essas famílias, por exemplo, lá, milionária, e que liberdade que eles tinham, eles viviam em felicidade, né, desgraça, mas no meu espírito, que é a pura liberdade, como que vai virar e falar que o dinheiro é liberdade? Então, a minha forma, assim, de enxergar, e aí o Vedanta, né, trouxe muito isso para minha vida, de enxergar as coisas como elas são, e então simplifica muito o olhar, que é isso, o dinheiro, né, é impossível, né, em Vedanta é isso, é impossível que a minha liberdade esteja em absolutamente qualquer coisa que seja fora de mim, não importa o que seja, é impossível. Então, se o dinheiro não é liberdade, ele também não vai ser a prisão, tipo, puro e simples, assim. Então, se o dinheiro não é a cura, a salvação, ele também não vai ser o veneno, ponto. É simples. Então, se ele não é nenhum nem outro, eu posso olhar para ele como que de fato ele é. Isso simplifica a visão e a rota. Então, o que ele é? Aí vai depender da sua vida, o que você olha, o que você busca, o que você quer. Eu, por exemplo, eu quero viajar o mundo com meu parceiro, eu quero construir uma família. Pô, então, vamos lá, você precisa de um dinheiro, é como as coisas funcionam aqui, puro e simples, é isso aí. Então, olhando para isso, eu vou olhar como é. Não, ok. Eu preciso disso, né? Eu preciso de mais dinheiro com relação a isso do que, sei lá, se eu quisesse viver reclusa numa caverna sem nada. Então, assim, é só olhar as coisas por e simples como elas são, sabe? Isso ajuda um pouco, assim, nessa complexarada, assim, que às vezes vem. E aí, beleza, sabe, assim, começou a simplificar mais, sair um pouco dessa coisa. Então, assim, essas foram algumas coisas que me vieram, assim, que foram muito boas. E na minha vida, já tem um tempo, né, que tá muito forte, né? Eu trouxe o estudo até muito nesse lugar, né, da chamada do diabo e assim vai. Porque é o que tem sido muito forte na minha vida, assim. É até engraçado que esse tempo atrás, que eu decidi que eu ia lá no festival de Vedanta, né, na minha escola, só que eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, eu vou fazer, vou dar um jeito, e eu vou. E esse dinheiro apareceu, consegui ali, verdade, mas, nossa, legal, beleza, né? Daí eu fui tirar uma carta de tarô para ver o campo ali, tipo, como é que seria esse festival. E deu a carta do diabo. Veio a carta do diabo. E aí eu falei, e é engraçado, né? Assim, quem mexe com oráculo é isso, né? A gente sabe que a linguagem do oráculo conversa com a sua linguagem, está comunicando profundamente com você a forma como você compreende aquilo ali. Eu falei, olha que engraçado, né? Eu tô indo para um local profundamente sagrado, eu ia para lá para estudar, mantrar, era literalmente isso, o festival, e veio a carta do diabo, né? E o que tinha nesse festival? Cara, eu cheguei lá e tinha corpos felizes, sorridentes, tinham danças em roda, sabe? Tinham pessoas buscando conhecimento. Isso, puro e simples. Tinham pessoas felizes, eram no meio de uma naturezona, tá? Num lugar belíssimo. Era o diabo. Era o diabo. E eu voltei, assim, com lugares muito profundamente integrados dentro de mim, coisas que eu tinha muito medo ainda de existir, e essas coisas foram se integrando, sabe? Eu falei, cara, realmente, olha aí, encontrei o diabo, que maravilha, né? Que coisa boa, coisa boa. Então, foi muito lindo, assim. E é isso,
Então, eu acho que tem, a Rebeca falou que vai ficar, não tinha, agora que eu tô lendo a mensagem aqui. Fique em paz, Rebeca. Você pode ir ouvindo aí. E aí, então, vamos embora. Agora, se alguém quiser trazer mais uma coisa, pode levantar. Mas, adentrando aí um pouco a leitura do livro em si, que é muito interessante, né? Porque é uma das primeiras coisas que ele traz ali. A gente está vindo de um estudo sobre comunidades, sobre os ritos, sobre a roda, sobre o início, sobre conversar. E aí ele fala ali no início que quando aqueles homens tinham problemas, eles sentavam juntos e conversavam até descobrir um plano, né? Até descobrir um plano ali para pensar e expandir aquela mente, assim, vai e dar um jeito na questão que estava acontecendo. Então, opa, olha só, não é mesmo? Olha as coisas concluindo, assim, tá? Nos seus devidos lugares, gente, entendo. Mas, né, assim, sobre isso, né? Sobre a roda, sobre o chamar o outro, ouvir, expandir. E é o que a gente está fazendo aqui, a gente está vindo desse estudo e assim vai. Então, acho isso muito legal, assim, começar, né, com ele falando justamente sobre isso. E ali, das primeiras páginas, alguém quer trazer alguma coisa? Eu acho que eu já tenho ali só para página 17 ali desse iniciozinho. Eu só queria complementar isso que você falou sobre discutir em roda, e até pegar um pouquinho do que você estava falando aí, das suas viradas de chave. Eu fiquei pensando aqui que dentro desse processo espiritual e dinheiro, que, né, hoje a gente entende que é totalmente espiritual, mas o conflito também, que eu tive, e que eu percebo que muita gente tem, às vezes você está tentando ser muito certinho, tipo, muito boazinha, muito, porque você citou o diabo, né, para merecer o dinheiro. Então, eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de se posicionar de alguma forma, sabe? E de ser autêntico mesmo, porque a gente não é perfeito, né? E aí a gente está trilhando aí na espiritualidade e tudo mais, né? Nosso sacerdócio. E o medo de errar, o medo de não parecer tão perfeito, ou não ter o conhecimento suficiente, pode fazer com que você sinta medo de cobrar um valor justo, de você merecer o que você recebe também, mesmo que seja injusto e tudo mais. E aí você ficar também tentando performar muito, entende? Então, será que se eu mostrar, tipo, imperfeição... Eu lembro que eu ficava, tipo assim, não, tem que ser sempre boazinha. E aí entra um processo. Você vai e começa também a questionar esse universo, essa fonte criadora, esse deus, essa deusa, do porquê que você não tá ganhando, sendo que você tá fazendo tudo certinho. Você entende? Tipo assim, não tô entendendo. Tô fazendo os trem aqui da espiritualidade e nada... E aí eu percebo esse conflito muito grande. E para mim, na virada de chave, foi quando eu falei, foda-se também. Tô nem aí, eu vou estar errando mesmo, até porque isso é super espiritual, sabe? E humano, porque humano é ser espiritual também, né? E a pessoa vai olhar e ela vai saber com quem ela tá lidando. Então, assim, eu tenho uma forma de me comunicar, tem tópicos que para mim ainda são muito, tipo, irredutíveis. Eu sou, tipo, isso aqui eu ainda não aprendi, não. Então, assim, sabe? Escuto, participo de comunidades, mas eu também me respeito muito, sabe? E aí eu lembro que antes, não, eu ficava tipo, vamos se comportar aqui, sabe? E aí eu me posicionava diferente nos atendimentos, nos stories. E aí, hoje em dia já mudou. Sempre eu coloco, olha, tem um eu aqui, tem um ser humano aqui, tem um conhecimento aqui, tem uma iniciação para cá. Então, sabe, isso tudo? E é isso, a nossa troca aqui, né, no trabalho, está sendo a partir desse local. E mudou muito, tipo, a relação venda, a relação conexão, né, com as pessoas e com o dinheiro, entendendo assim, tipo, ele vai vir para mim. Porque quando a gente olha para o mundo, igual você falou, não é uma energia ruim nem boa, é só energia. Então, ela tá indo para a mão de muita gente violenta, muita gente corrupta. Por que não... Aí fica lá, no quarto chorando, por que o dinheiro veio para mim? Todo mundo tá ganhando, o povo tá fazendo tudo errado, tá ganhando. Eu falei, quer saber? Vai vir para mim sim, entende? Porque, tipo, eu sou merecedora, eu sou filha de Deus igual todo mundo. E aí eu lembro que quando eu mudei isso, tipo, entrei nesse campo da liberdade, igual você falou, de tipo assim, meio que foda-se, sabe? Você vai postar uma coisa e pode ser que ninguém carrega a verdade absoluta, né? E tá tudo certo, é para falar com quem tem, é para comunicar com a pessoa que precisa ouvir aquilo naquele momento, né? Todo mundo tem uma linguagem diferente e que vai acessar consciências que estão em estados diferentes e isso sim é muito espiritualizado. Olha, sobre o livro, eu acho que, deixa eu ver a página aqui, tá? Minha primeira anotação. Tá lá na 24. Então, quem tiver anotado antes, pode falar. Eu lembrei só... Então traz aí, Marcela, depois eu falo.
Tá bom, rapidinho, só porque eu lembrei dela falando, né, daquela frase maravilhosa, me tira do altar que eu sou mulher de encruzilhada, né? É isso, né? Tipo, eu também, nossa, me identifico muito com isso aí que você trouxe, eu vi aqui, é isso, né, você não quer meio que você não faz nada, na real, é isso, né? Quando você não é autêntico, é isso, todas as sombras gritam muito profundamente, você não consegue, tudo se trava, o fluxo é segurar, porque é literalmente isso que acontece, tá reprimindo tudo, você tá com medo das coisas vazarem, e aí você fica assim, e realmente, assim, eu fui vendo isso, que esse encontro com o diabo era esse encontro profundo com a minha autenticidade, era um encontro profundo de falar, não quero, não, isso não é bom para mim, não vou atender isso aqui, não, isso não faz sentido, ou enfim, sabe? Tá com isso, com um corpo que simplesmente existe no mundo, tem suas vontades, tem coisas que são, tem coisas que. É isso. É isso. Então, esse ponto muito maravilhoso, assim, que você trouxe, muito sentido mesmo. Pode falar, Vi. Nossa, eu achei. Fiquei de cara, assim, com o que a Kelly trouxe mais uma vez. Enquanto você falava, eu percebi que muitas vezes eu não me coloco a serviço porque eu acredito que, enfim, eu não, basicamente isso, não me coloco a serviço devido a essas crenças, sabe? Esse negócio de ser bozinho, ser certinho, pipipi, popopó, igual você tá trazendo do diabo aí. Eu tirei um tarô recentemente, não recentemente, mas faz um tempo já. Foi antes da gente fazer o mais recente lá com a sua egrégora, né? A espiritualidade do baralho lá, aquele dia. E eu tinha tirado para algo específico e me veio a carta do diabo junto com as cartas que eu tirei. E quando eu olhei, eu senti um medo absurdo. Eu falei assim, não posso. Como que eu vou me envolver com o diabo? Não é possível. E aí eu ficava olhando o bonequinho, tentando interpretar o símbolo, olhando lá os grilhões que não são, que estão soltos, né? Tipo, eles que estão se mantendo lá de certa forma. E eu olhava aquilo e falei assim, não posso fazer isso. Eu quero ir em outro caminho, outro caminho. E aí, curiosamente, olha que louco, olha, eu vou compartilhar algo, olha que loucura. Eu escolhi um caminho, fiz uma escolha, baseado em um tarô em que saiu a carta do Papa, do Hierofante, e não do diabo, você acredita? E aí, agora estamos aqui falando disso e essa ficha enorme tá me caindo, porque eram dois caminhos, entre aspas, opostos. Eu não tinha reparado a versão a um e a conexão em excesso com o outro. E muito bonito também o que você trouxe que me tocou. É que a gente tem muitas faces, né? Então, tipo assim, é importante a gente se respeitar, se colocar a serviço, trabalhar, eu sou assim, eu sou assado, e tá tudo certo. Os seres multidimensionais também tem isso. A gente tá num mundo espiritual, querendo ou não, independente se a gente tá na Terra, né? Não é porque a gente tá aqui que não é espiritual. Isso foi muito legal. Graças. É muito porque a gente entende sobre os nossos limites, né? Como a Kelly falou, isso é a coisa mais importante do mundo. É isso, ó, até aqui eu não consigo ir mesmo. Tudo certo. Ela falou, posso ouvir vocês, mas não vou ainda. Ok, tenha consciência disso. Eu não tô falando que eu vou ficar aqui para sempre, mas nesse momento é isso aqui, cara. É o que eu posso e tudo certo, né? Então, essa consciência é muito importante, né? Porque senão a gente vai machucando nossa própria pele, né? É um desgaste que faz sentido acontecer, e isso nem é próspero, né? Como se machucar e se ferir vai ser próspero. Né? Então, respeitar literalmente isso, né? A pele, o ego, essa psique, esse espaço que é delimitado também, tem que ser respeitado. Não adianta ultrapassar isso, porque isso vai ser sentido e vai ser invasivo. Né? Aí vem as invasões, assim, vai. Então, isso é bem nocivo, bem nocivo. Bom, então eu tenho um trecho ali da página. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Você vai trazer algo? Ali da página 17, que eu achei interessante, que eu acho que serve bem para todo mundo aqui, pelo que eu vi, assim, um pouco das histórias, né, de todos nós, que ele fala ali de uma percepção, né, que ele teve que deixava ele meio que à frente, não à frente, assim, mas que ele tinha um olhar apurado para isso, que ele viu que o fato de ele ter passado por muita coisa mostrou para ele que problemas não matam. Ele fala literalmente isso. Então, assim, isso realmente é uma força muito, muito foda. É muito foda perceber isso. Né? Assim, pode ser, enfim, um lamaçal que você tenha passado, que geralmente nunca é uma coisa só, esse lamaçal sempre vem com todas as áreas da vida, inclusas, embolaradas num só lugar. E aí você não morreu mesmo.
você não morreu, você está em outro lugar, sabe? As coisas continuam. E aí eu lembrei até, né, dessa estatística mesmo que tem, assim, desses dados da galera que, enfim, que já cresceu ali num berço bem de ouro mesmo, em herança, veio no Império e, tipo, falha o negócio, né? É isso, assim. O índice é muito grande, né, disso acontecer. Porque, justamente, né, qualquer mísera coisa que acontece, explode, não sabe lidar, não tem nenhum mecanismo, não tem nada. Então, né, a boa notícia para todos nós é que temos muitas chaves, assim, com toda certeza, na história da nossa vida. E é essa maestria de ir conduzindo, né, e saber como usá-las agora, essa importância. Ele até vai falar um pouco ali na frente, deixa eu ver com uma anotação, mas não vou nem trazer, mas assim, que ele vai trazer ali sobre a história lá do sucateiro, na mina, enfim, a gente fala um pouco sobre isso. Mas é saber usar essas chaves, né? Então, é por isso que é importante a gente parar na vida e olhar mesmo, né? Olhar, assim, para o que aconteceu, fazer um discernimento, né? Ter uma compreensão para que a gente tenha rumo, né? Para que a gente tenha prumo. Isso é primordial, assim, primordial. E a outra parte que eu tinha notado, assim, que querendo ou não, tá ali nisso, eu acho que é até uma página seguinte, é que uma das chaves ali que veio nele também, assim, antes desse dinheiro vir, é que ele virou para ele mesmo e falou que ele não era pobre, ele apenas não tinha dinheiro naquele momento. E isso, para mim, né, é esse lugar de uma conjugação, um momento, uma palavra, uma verdade vai mudar tudo. E muda mesmo, assim. Muda real, porque o quanto uma palavra cria uma prisão interminável, quanto uma palavra cria uma libertação profunda. Né? E aí eu lembrei, há muitos anos atrás, quando eu estava assim, no auge de uma depressão, estava muito doente, e eu fui numa preta velha, né? E eu tava nesse estado, sabe? Quando você se coloca no estado de eu sou doente, eu sou depressiva. E ela virou para mim e falou: você não é depressiva, você está com essa depressão. Ela falou exatamente isso. E naquele momento, sabe, eu falei, caramba, é verdade. É verdade, ela tá certa. Tipo, eu não sou isso aqui. Né? Não que seja fácil sair daqui, né? Não foi, mas assim, era importante porque justamente para que a gente não vista e decida se tornar aquela persona. Porque aí muita coisa vai começar a girar em torno disso, sabe? E é isso, é desafiador, eu não estou simplificando as coisas assim, mas não tem como, né? Se a gente colocou ali na prisão, vai ser bem complexo, né? Vai ser bem complexo mesmo, seja qual for sair dela. Pode falar. Aproveitar essa conexão que tu trouxe, Marcela, e sobre a Kelly, que está trazendo esse estudo do Ori. Eu tenho, desde que comecei esses meus rituais do cuidar da minha cabeça, e trazendo esses ritos do cuidado, palavras, como assim, eu não sou pobre, só estou sem dinheiro nesse momento, e outros fatores. Isso dá para ver que muda, ao longo prazo, eu percebo uma enorme mudança. Então, aí, não adianta a gente desconectar da saúde mental também, né, do local onde a gente vive, e ter esse cuidado com o que a gente pensa, o que a gente consome, tanto lê, estuda, assiste, e até porque esses grupos, digamos assim, vou dar esse exemplo, nós não herdeiros milionários, é muito difícil concretizar esses grupos. Não é à toa que a gente ficou muito em estudos de livros de espiritualidade, etc. E não sentar, olha, e aí, vamos sentar e falar de dinheiro? Porque esse aqui é o terceiro grupo que eu tento. Eu já tive outros 2 grupos e não andou. Eu sei que eu também não me comprometi a tal dia, tal horário, era eu e mais 2 amigos. E eles 2 também não conseguiram. E a gente, caramba, meu, é bem mais complexo, porque é um desafio de muitas crenças que a gente tem, né? E parece um plano maquiavélico mesmo, testes para se manter nesse lugar e não prosperar. Pura neurose nossa. E incrível como a gente precisa desse cuidado emocional. Isso parte do indivíduo. Então, essa é do indivíduo e passa para o grupo. Só que esse grupo também retroalimenta o nosso indivíduo, porque eu penso, pô, eu quero estar bem com essa galera, eu quero estar nutritivo, eu quero trazer ideias boas, compartilhar insights, quero compartilhar novas ideias. Então, isso que é incrível também, a gente saber ter essa retroalimentação do indivíduo com o grupo. Então,
é algo que tem que motivar muito as pessoas. Olha, vai participar de grupos de estudo, vai ver videoaula de riqueza, prosperidade. E uma coisa que eu comecei a perceber, eu tenho muitos livros de autoconhecimento no sentido de espiritualidade, etc, e pouco sobre dinheiro. E aí eu comecei a notar isso, falei, cara, começar a comprar livro dessa área. E daí eu vou alimentando o meu inconsciente e o meu consciente sobre isso. E é isso, vai mudando. Porque começar o quê? Começar a olhar algo que eu não olhava antes, de uma forma mais presente. E aí tô abrindo esse campo aí para mim agora não, faz um tempinho. Só que é o campo que eu mais vejo eu tenho dificuldade. Sexualidade, natureza, terreiro, xamanismo, caramba, nossa, fala abre sorriso. Dinheiro já vem, opa, vamos lá, tem que olhar mais um pouco. É isso, ó, meus desafios internos. Pode falar, Vini. Uau, gostei muito de que você trouxe também. Isso do grupo é algo que eu aprendi algo recentemente com um professor. E também vi esses ensinamentos, viu o que eu aprendi na prática sendo aplicado em outros grupos, sobre que tem a ver, que dá para conectar com isso com o dinheiro e da força do grupo, né, dessa equivalência que a gente vai criando e também vai subindo ela, né, de certa forma. E da equivalência entre o que ele ensinou e o que esse outro cara também estava ensinando, o que eu vi e o que o cara estava ensinando. Que é o quanto que as crenças do grupo, muitas vezes, ditam, entre aspas, né, muitas aspas, milhares de aspas, o nosso comportamento, a nossa maneira de ver o dinheiro, a nossa maneira de lidar com ele, né, e o tanto que o grupo influencia o indivíduo dessa forma. Então, não é só no livro do Napoleão Hill, em algum lugar ele deve falar que o ambiente influencia, né, mas isso também vale quando a gente fala de campo, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de consciências, de frequências. E se o grupo tá coeso, tem uma... Isso foi o que eu aprendi, né? De certa forma, a gente pode testar isso, se vocês estiverem abertos. Se o grupo está coeso e a gente tem uma crença bem delimitada, né? O grupo sustenta a crença. Então, as pessoas que vão entrando vão começando a se adaptar, entre aspas, àquela crença, ou elas vão sendo um pouquinho moldadas à crença que o grupo sustenta. Então, acho que a gente precisa, talvez seja isso, não sei, né? Ir alavancando a crença de todos juntos, né? Ou ir mudando as nossas crenças em relação ao dinheiro, consequentemente, isso vai retroalimentar a nossa capacidade de lidar melhor com o dinheiro. Se mais pessoa entra no grupo de estudos do dinheiro, para ela vai ficar um pouquinho mais fácil, tá entendendo? E o tanto que esses valores, né? É como se a gente estivesse criando um código um ethos, né? E quem vai entrando vai se adaptando a esse ethos. Então, é isso, sabe? É como se a gente fosse realmente em outro, falando, não assim, né? É como se a gente fosse se conectando com cada frequência, igual você trouxe. No sentido de trazer os livros de autoconhecimento, trazer os livros de dinheiro, no caso, né? Você tá lendo o livro, você tá conectando com o cara, você tá conectando com a mente dele, com o cérebro dele, com a frequência dele, com as coisas que ele acredita, e você tá absorvendo aquilo e trazendo pro seu campo. Isso também é como se eu estivesse criando um grupo, pelo menos tenho visto dessa maneira, tanto é que eu troquei várias coisas que eu estava consumindo e que eu estou lendo para que eu pudesse acrescentar novas informações, como se eles fossem um grupo de consciências que eu faço parte. Então dá para a gente ir usando esse mistério aí dentro de nós mesmos e criando, enfim, novas crenças que auxiliam a todos, né? E essa coesão, eu acho que é não o segredo, né, mas é uma das chaves para que a gente consiga manter o grupo subindo, vamos falar assim, financeiramente, ou melhorando as crenças com dinheiro, ficando mais próspero, né? Então, cada vez que a gente sobe um pouquinho, o amiguinho sobe também. Então, é isso. Sim, nossa, com certeza. E é isso, né? Não se delimita. Muita coisa me veio, calma. Mas uma das coisas que me veio, vocês falando, né? E, enfim, todo esse lugar, o Uri, a conduta, a mentalidade, enfim, eu tava, né? Até conversei com alguns de vocês
desse estudo que veio, assim, de Ganesha, junto com esse estudo agora desse livro, e eu tava falando quanto, meu Deus, olha que impressionante, é tipo a mesma coisa, né, como forte é. E aí você falando agora, né, desse local da vibração ali a se manter, e talvez, para mim, pelo menos, que pega, né, é que quando a gente fala desse dinheiro, a gente sempre vai para um lugar muito, ou coach, ou muito sério, ou muito, sei lá o quê, que eu, pessoalmente, tenho problema. Eu tenho problema com isso. Eu gostava falando lá das limitações. Essa é a minha limitação. Eu tenho problema com isso aqui. Com esse lugar, com esse universo. Significa que eu vou me bloquear, vou fechar totalmente? Não. Eu vou lá, vou consumir, vou ouvir, ok? Mas é isso, eu tenho problema. Então, o que para mim faz sentido? Por exemplo, Ganesha, a deidade é uma criança. Não sei se vocês sabem, assim, mas é energia de criança. Tanto que é igual as oferendas, parece oferenda de areia. Você dá doce, tem essa energia de criança. E é uma deidade ali da prosperidade profunda, que remove todos os obstáculos. Herê também, né? Quem nunca ouviu, Herê remove qualquer coisa, Herê... Enfim, então, por que não ir, talvez, para um campo onde a gente, como a Kelly falou, se divertir? Porque dinheiro não pode ser divertido. A gente não precisa ir para esse lugar, sabe, vamos bater meta e tal coisa, os coaches, assim vai. A gente pode se divertir, sabe? Tipo, se divertir real. Então, que seja gostoso, prazeroso, gozante mesmo, enfim, todos os sentidos que uma diversão significa, né, para você, etc. E aí, nesses estudos, assim, de Ganesha, e isso serve para qualquer estudo que você vai fazer, orixá, entidades, enfim, né, que é esse local de, sei lá, de que forma que Ganesha, né, que é o grande removedor dos obstáculos, vai remover os obstáculos, trazendo clareza na sua mente, né, porque a sua mente está ali o tempo todo, criando e conjecturando esses obstáculos e colocando obstáculos, inclusive, onde não tem, e assim vai. Então, quando fala que esse ser, né, vai vir e vai remover, o que está te pedindo é justamente tenha conduta consigo para que você veja clareza e portas abertas onde, sei lá, se você não tivesse isso, você estaria vendo uma parede, né? Então, em vez de ficar guerreando com esse lugar, eu peço, e aí é isso, aí é da forma como você quiser cultivar, actuar isso, né? Seja isso, conversando com esse Ori todos os dias, seja com uma deidade específica, seja... enfim, não importa, mas para que você trabalhe esse lugar, é esse o ponto de visão que existe dentro de você profundamente, né? É essa brincadeira mesmo que vai acontecer, a forma de ver, de enxergar esse mundo acontecendo e assim vai, né? Para que tenha clareza, porque é isso, né? Clareza, assim, é ter uma lucidez, e aí essa lucidez ela vai vir com coerência, né? Que aí vai estar em volta, assim, a tudo que vocês trouxeram, assim, de eu vou ficar e vou permanecer um lugar que é ruim para mim, tipo, que me faz mal, eu não vou. Eu vou honrar, por exemplo, um lugar onde... Isso é uma coisa que eu vejo em todo mundo que está aqui. Eu não conheço a Rebeca ainda, mas, assim, dos que eu conheço, da gente ser muito andante. Todo mundo aqui é muito andante. Inclusive, estamos num grupo de estudos que chama Estudos do Caminho. Então, assim, andantes todos somos. Né? Essa coisa, essa alma, essas enganagens, de conhecer, de desbravar lugares, porque a gente já entendeu isso aí, né? Tipo, a gente entendeu a riqueza que tem ir ali, desbravar, eu não preciso me sentenciar, me prender naquele lugar ali, eu agradeço, eu honro, e aí eu vou em outro lugar, e ali, e isso está muito envolto na brincadeira também, né? Eu vejo isso muito, uma energia também de uma criança que desbrava, que quer brincar, que acha legal, mas é claro que a gente está fazendo uma grande união aqui, né? Então, tem os nossos adultos firmes também, dando uma constância, dando firmeza naquilo que deve ser dado, mas é isso, né? Essa união de todas as nossas partes, assim, sem deixar nenhuma delas. Eu acho que isso é grandioso e é o que eu te falar, né? Essa união que, se nossas partes não se derem a mão, vai ser muito difícil. Elas vão ficar lá se degladiando e o troço não vai rolar. Então, assim, não vai adiantar você, sei lá, a mulher, Marcela, falar, eu quero tal coisa, mas eu não tô ouvindo minha criança. Eu tava conversando com o Marcelo esses dias, que há muitos anos atrás, viraram pra mim e falou assim, você, minha filha, você vai ter que obedecer muito sua criança, senão ela cola com seu Exu e fecha tudo. Ela fecha todas as portas, você não tá entendendo. Então, assim, ou você vai ser feliz, alegre, ter prazer, ou você vai ser feliz, alegre, ter prazer. Tá bom se você quer alguma coisa. E eu falei, olha só, realmente, eu tava lá todo o papo também do, não, tem que ser otário, certa e muito, assim, rígida e mentira, mentira, tipo, não ia rolar, não ia rolar. Então, a todas as nossas partes, não é excluir nenhuma delas. E é isso.
E alguém quer trazer alguma coisa? Agora, das anotações aí? Eu nem sei, eu acho que agora eu tô lá para 30 e pouco também. Vou trazer. Eu quero falar sobre isso que vocês trouxeram aí também. Você estava falando de narrativa. Eu pensei em narrativa, na verdade, você estava falando sobre. Não lembro mais, mas eu pensei em narrativa. E que foi uma virada de chave interessante, que basicamente quem controla a sua história, sabe, a narrativa da sua história, porque essa coisa que o Marcel falou sobre culto ao ori, né, o que a gente repete para nossa cabeça, o que a gente repete para os nossos caminhos, que a gente, tipo, decide, né, e determina que vai fazer, em vários momentos aqui ele fala da determinação, nessa primeira parte que a gente leu, eu lembrei disso, né, que chega um momento que você tem que decidir que história que você vai contar para você todo dia, qual é a sua história, e a partir de qual ângulo você decide sua narrativa, sabe, tipo assim, eu sempre uso o exemplo de, olha, eu vou falar dos meus ancestrais, eu posso falar que eles foram reis e rainhas na terra deles, mas aqui eles foram escravizados. Então, assim, da onde eu começo a contar? Entende? Porque, lembrei, você estava falando sobre aquela coisa do vitimismo, que você estava ali na dor, muito identificada, e realmente essa coisa da escassez, da prosperidade, é identificação básica, sabe? Olha, a gente vai ver que, por exemplo, algumas pessoas vão querer que você tem que admitir que você é periférica, que você é pobre, que você tem dificuldade. Como assim você está negando essa realidade? Negar essa realidade, negar a realidade de outras pessoas como você. Válido até a página 2, porque quem conta a minha história sou eu. Entende? Se você vai olhar de fora, você pode falar realmente, olha, condição socioeconômica X, dificuldade Y, eu entrei na faculdade o quê? Ano passado? Entende? Então, assim, ok, tudo bem, é aquela coisa, você pode falar, contanto que isso não determine nada na minha vida. Porque eu lembro de um momento onde eu estava tão politizada e tão fervorosa, porque eu tenho um negócio assim também, que tudo que eu pego eu fico muito, né, obcecada, que eu tava nesse lugar, não, mas eu sou essa pessoa, eu levanto essa bandeira aqui. Então, ai de mim, se eu quiser, por exemplo, escutar esses coaches de hoje em dia que falam de dinheiro, você entende? Então, eu tinha esse bloqueio por conta disso. Quando eu fui começar a escutar os caras, tipo, eu falei, quer saber de uma coisa? Todo mundo tem algo útil para ensinar. Eu sentei e falei, vai falando aí. E aí eu lembro que eu comecei com o Marcel, tipo assim, uma repulsa, um negócio, mas eu continuei. Falei, vambora, eu quero mudar, né? Esse povo tá mudando, eu quero saber o que tem para me dizer. E aí, sim, aos poucos, eu fui, né, baixando a guarda. E para quem está ouvindo essa aula, uma coisa interessante sobre estar em comunidade e ouvir pessoas falando sobre o mesmo assunto com pontos de vista diferentes, é você compreender que, assim, essa parte é interessante porque em algum momento alguém faz você virar a chave. E também te traz uma forma diferente de olhar para uma coisa que você só está olhando do seu ponto de vista. Então, tipo assim, eu posso olhar para a minha vida, a forma como o dinheiro entra nela, do meu ponto de vista, que às vezes vai ser na dor, identificada com a dor, o sofrimento. Ninguém me entende, as pessoas têm que saber que eu sou uma sacerdotisa. Não dá para fazer esse trem desse marketing, você entende? Eu estou olhando assim. Aí, de repente, chega a Marcela, chega a Natália, chega a Rebeca e fala, gente, eu sou assim. E aí, uma história parecida. Mas eu vejo dessa forma. E aí você começa a pensar, gente, será que eu não estou muito rígida aqui nesse local, sabe? De pensar assim. E para mim foi assim, eu fiquei vendo exemplos de pessoas, né? Mas ainda voltando para a narrativa, foi um momento que para mim virou a chave, foi esse. Falei, quer saber quem conta a minha história sou eu, entende? Então, assim, vivi tudo isso aqui, mas eu tô indo para esse caminho aqui. E eu não vou mais contar a partir da dor, sabe? Tipo, não vou ficar falando, porque, nossa, como eu sofri, e eu tive que aprender, eu tive que me desenvolver. Menino, eu tive mesmo, sabe? Tipo assim, mas hoje é tão prazeroso olhar para trás e ver que eu até me diverti em algumas coisas. Porque até nessa coisa do conflito, na época eu ainda sentia muito prazer no conflito, né? Então, sabe quando você senta numa roda para discutir porque você gosta, sabe? Tipo assim, nossa, que massa poder discutir ideias. Então, eu ouvi aqueles caras falando que eu comecei muito realmente no lugar dos coaches, tá? E eu ficava tipo, por favor, né? Quanto machismo, quanto não sei o quê. Eu lembro que eu ficava tipo assim, com a tela do telefone. Mas ainda assim virava chave, porque eu estava disponível de alguma forma. E para quem vai ler com a gente, como a Marcela falou, não desista, é isso, mesmo com desconforto, vai buscando o ouro nessas coisas, sabe? Realmente que faz sentido. E não comecem realmente por uma coisa que é muito difícil para você. Igual a gente falou, você tem que entender dos seus limites. Então, realmente, teve uma época que eu não conseguia ouvir ninguém, não, gente. Ler um livro desse aqui para mim, nossa, eu lia só poesia e olha lá. Então, eu não comecei por aí. A gente vai indo pelo que dá, pelo que funciona, mas não deixando de ir, sabe? Qual tipo de conteúdo sobre o dinheiro você consegue acessar hoje?
Entende? Qual nível de entendimento você consegue ter? Ao invés de encarar essa aula como, tipo, essa aula não, né? Esse caminho, como exercícios e a gente vai ter que se esforçar aqui para prosperar, só escuta, tipo assim, só ouve, vai, sabe, vai ouvindo, vai anotando que não gostou. Inclusive, é um trabalho de crença interessante, olha. Marcela falou isso aqui, detestei, achei ela elitista, achei um saco, sabe, me lembrou não sei o quê. Anota, você vai ter, tipo, clareza de você e aonde que o dinheiro tá batendo na sua crença, sabe, aonde você ainda tá, tipo, travado por orgulho, tá? Porque muitas vezes é puro e simples orgulho. A gente não quer admitir ou a gente acha que a gente vai mudar. Tipo, mudar quem nós somos, essência. Acho que o Vinícius falou um pouco disso, né? Tipo, será que eu não vou mudar minha essência se eu sair desse local? Ah, foi ele mesmo. Ele falou, se eu, né, de fazer algo que é muito materialista, será que eu não vou perder meus dons espirituais? Tem isso também, às vezes a gente, entendeu? Eu lembro que eu pensava assim, gente, será que se eu me posicionar, se as pessoas vão me achar, tipo, super charlatã, que só quer o dinheiro delas? Eu falei, mas tu quer o dinheiro delas, menino? Tipo assim, é esse o objetivo? Sabe? Porque às vezes a gente tem que ser. Eu falei, não, não é, mas eu também preciso do dinheiro. Aí eu fui ali fazendo uma alquimia pra, tipo assim, gente, era tipo, trabalho de Ori, como a Marcia falou, 10 minutos antes de abrir a câmera, você, tipo, limpar a crença e falar, minha filha, não é isso. Você não vai me sabotar. A gente tá no caminho certo. E eu falava, se der alguma coisa, tipo, errado, se você se escutar de novo e você achar que você pesou a mão, faz de novo. É tipo, só não para, entendeu? Porque daí a gente realmente está se presenteando com a estagnação, né? E essa coisa toda de estabilidade não tem nada a ver com prosperidade, né? Prosperidade é uma crescente. A gente acha que é sempre, tipo, o dinheiro vindo, 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 mas na verdade é um caminho de movimento, sabe? Sempre movimento. Então, obviamente, uma hora ou outra você vai falhar, mas estando em movimento, você já está no caminho certo. E deixa eu ver aqui a minha anotação. A minha página foi a 24. Eu anotei o seguinte. Ele falou assim, a dica é a seguinte, todas as realizações, todas as riquezas conquistadas têm início com uma ideia. Aí eu fiquei pensando sobre isso, e na introdução ele falou, tipo, basicamente a mesma coisa com outras palavras, né? Pensamentos são coisas, é verdade, e coisas poderosas quando misturadas com determinação de propósito, persistência e desejo ardente de traduzi-los em riqueza ou outros objetos materiais. Basicamente, né, se a gente tiver pensamento e misturar com determinação, persistência, a gente consegue traduzir em riqueza. E aí eu lembro que realmente a gente é do campo das ideias, sabe? É do campo de você mudar a narrativa, de você mudar, tipo, beleza que eu levei um não, mas o que eu vou fazer com isso? Entende? Ah, beleza, vou parar de divulgar meu trabalho aqui agora, ou eu vou, entendeu? Ou eu ressignifico esse não, né? E é tanta coisa. Se a gente for começar a falar disso, tipo, já vai virar para um trabalho de crença. Mas com essas duas frases que ele trouxe, eu tipo, fiquei muito pensando sobre ser realmente algo mental, primeiramente, que funcionou para mim, que foi desse campo de treinar a minha cabeça para não, tipo, não travar, não me bloquear, não ficar insegura, entende? E entender que, assim, às vezes o outro nem conhece a sua história. É você que tá, tipo, ali na frente, pensando várias coisas de você, e a pessoa que tá do outro lado, ela, tipo, tá te ouvindo, ela tá confiando em você, ela tá, entende? Ela até confia mais no seu trabalho do que você. E você lá, tipo, cheio das coisas, sabe? Das ideias. Então, realmente, eu fiquei pensando, nossa, é muito do campo mental, né? Não à toa a primeira lei hermética. E é isso. Total, enquanto você falava, inclusive, esse lugar aí, é isso, para mim também, assim, muita mente, e segue sendo mesmo, assim, cotidianamente, disso, assim, de ver que, olha, ela querendo ir para aquela narrativa ali, que ela já estava cansada de ir, então, justamente, não, mas peraí, minha querida, a gente está contando outra história agora, você está dizendo, a gente virou a página, olha, Vini, você que tá falando de virar a página, né, assim, que você teve esse sonho desse livro, que virou a página, é outra história agora, então não vai adiantar eu querer, se é outra história, então é outro personagem, então não é aquele personagem que estava vendo daquela maneira, então qual que vai ser agora? E aí eu lembrei muito que tem esse trecho que ele fala, né? Que tudo que sua mente pode imaginar, pode realizar. E aí me veio muito também ali os estudos de Madalena, quando a gente fez os estudos do Evangelho de Madalena, que ela fala muito da dimensão da imaginação, do nous, e que é uma dimensão real. Ela é puramente uma dimensão real, ela é completamente verdadeira, para o bom ou para o ruim, porque não tem uma distinção, né? Essa dualidade ela só existe aqui. Então não tem. E aí, olhando para isso, assim, eu vejo o que a minha cabeça era muito capaz de imaginar. Sempre o pior. Sempre as distorções, as dores, o pior cenário possível era onde a minha cabeça ia para imaginar.
Então, se eu já fui capaz, e realmente vivi tudo isso, tipo, ela é capaz de imaginar, vivi tudo isso, então, peraí, né? Então, o que eu sou capaz de imaginar agora, né? Eu sou capaz de imaginar algo feliz, estar bem, viver leve, não ter que a questão financeira seja tranquila, que as coisas estejam bem resolvidas, que as relações sejam saudáveis, sabe? Que o meu corpo tá saudável, que eu tô bem. Eu sou sim, eu sou super capaz. E por que não? E aí volta pra brincadeira. Então, se eu já conheci todas essas fases, já brinquei com todos esses outros personagens aí, por que eu não vou brincar agora com esse personagem que se diverte, que ama, que é amado, que tá bem, que tá saudável? Por que eu posso fazer isso? O que é que tá falando, sabe? Então eu vou, né? Vamos entrar, vamos conhecer essas outras dimensões e realidades, então, também, sabe? Então, esse mundo aí para mim também é muito forte. A imaginação desde pequenininha para mim foi muito forte e ela criou e moldou muita coisa na minha vida mesmo, né? O psiquismo assim sempre foi uma coisa muito forte para mim. Então, assim, é isso, a gente é capaz real, sabe? Real. E aí, assim, a Kelly trouxe muito para mim o que teve a ver ali com essa página 31, que é a história do sucateiro, né? Desse cara que é isso, é exatamente o que a gente faz, né? A gente vai indo, e quando a gente tá perto do ouro, a gente desiste. A gente não sabe que o ouro tá ali, mas a gente desiste quando a gente tá muito perto do ouro, assim, a gente desiste, né? E é isso que acontece com as nossas sombras, é isso que acontece com a gente tá indo e aí, não. Nossa senhora, mas cara, você tava ali, ó, você tava ali, sabe? Poxa, e aí, mas aí o que é a coisa aqui, né? Que aí eu acho que entra aí o valor da comunidade, que entra o valor da fé, profundamente, seja no que for, que é esse lugar, né? Porque o que acontece ali nessa história do sucateiro que ele conta, né? Que vem o outro lá, chama um especialista na área, e aí ele entende que, opa, é porque estava aqui, era dessa forma, etc e tal. E aí isso me vem muito, assim, eu vejo que quando, por exemplo, vamos fazer estudos sombras, né? Assim, esse exemplo lá. E aí, caraca, o caos, assim, a bagunça. E para tudo que a gente faz, a gente pode ir fundo, a gente pode até o ouro, mas não de uma forma desorientada. Existe mecanismos, saberes, conhecimentos, seres, pessoas, que é isso que a gente está falando, que vão ter chaves para a gente desbravar esses corredores. Então, no próprio inconsciente, sei lá, tem o Exu, tem o Hecate, eu tenho o próprio Ganesha, enfim, sabe? Eu tenho seres que têm as chaves que vão me ajudar a desbravar esse inconsciente. Eu não preciso ir nada, sei lá, vou desbravar esse troço aqui, vou abrir um monte de coisa aiada, não sei lidar com nada que eu abri, ver um monte de tramalhada, ver um monte de coisa, um monte de portal, socorro. O que eu faço com isso agora? Então, ter as chaves, caminhar com aqueles que tenham as chaves, né? A sabedoria, os antigos, aí vai entrar isso que a gente está falando, a ancestralidade. Nossa ancestralidade tem bilhões de chaves, e eles só estão lá, tipo, falando, olhando pra gente e falando, não, a gente só quer que você, e aí, se você pedir, a gente entrega, mas você tá aí bonitão achando que é capaz de tudo, então tá, vai aí, a gente vai estar aqui. E eles estão lá, eles riam da nossa cara, e falam, tá bom, agora você quer? Não, tô, era isso aqui, vambora agora? Vambora agora. Então também tem esse lugar de, né, da humildade, de ficar, é isso, esse aqui é um terreno que eu não entendo muito, não. Eu preciso aí dos meus, eu preciso de outros, vamos para conseguir chegar nesse ouro, para que a gente não trave ali na porta de entrada do ouro, né? Que é uma coisa que com certeza já aconteceu muitas vezes na nossa vida, com certeza. Assim. E tudo bem, porque nele mesmo, né? Depois ele dá esse cara que conta a história, depois dá uma volta e ganha um dinheirão e consegue, enfim, etc. E a parte primordial dele conseguir esse dinheiro foi ver que, olha só, ele parou na porta do ouro e não abriu ali. Então, assim, a gente tem essa dimensão também, sabe? Para incentivar, para fazer acontecer, e assim vai. E é isso. Ele até fala ali também, né, na mesma página, que o desejo pode ser transmutado em ouro. Então, isso é muito legal. E isso, assim, integra muito o que a gente está falando, porque se é isso, então a gente deve entender profundamente o desejo, que é o que geralmente não acontece, né? As pessoas não conseguem nem entender o desejo. Onde está esse desejo? É isso, onde está esse corpo pulsante? Aonde está essa alegria? Onde está o profundo da chama, assim, da vontade, aquele negócio que você pensa e que dá um tesão e que dá vida, e assim vai. Aonde está? Onde desencadeia o desejo? Aonde ele está? É isso pode ser transmutado em ouro profundamente, né? É isso, gente. Podem falar. Eu acho que agora, inclusive, eu só tenho um negócio final aqui, deixa eu anotar. Então, se alguém tiver coisas para trazer. Oxi.
Acabou a noção de todo mundo? Olha, eu vou falar. Eu anotei aqui uma parte que ele fala sobre, ainda quando tá falando sobre a história de Thomas Edison ali, ele fez fortuna em pensamento, né? E eu estava te ouvindo agora falar, pensando em tudo isso, nesse pense em riqueza. Eu até anotei enquanto você estava falando que, basicamente, pense em riqueza é você enriquecer de várias formas. A gente está falando de dinheiro aqui, mas você enriquecer em conhecimento, repertório que você não teve, inclusive para você conseguir trilhar alguns caminhos que você acha difícil, porque falta ferramenta mesmo, falta estratégia, falta uma forma diferente de enxergar. Então, assim, seja um pouco mais gentil nessa jornada desse livro, da prosperidade, com você mesmo, sabe? Tipo, pense em riqueza. Se você não consegue pensar, tipo, pense em riqueza no sentido do dinheiro, pense em riqueza no sentido de prosperidade de uma forma geral. Isso que a Marcela falou agora sobre o que dá tesão, desejo perfeito, porque quando eu risquei aqui sobre ele fez fortuna em pensamento, é justamente isso. Tem que encontrar onde nessa encruzilhada se trava para você. Tipo, se você não consegue hoje pensar em crescer, prosperar, cobrar mais, fazer dinheiro, enfim, tudo que envolve sua prosperidade aí. Às vezes começar um projeto, botar um projeto, né, na pista e tudo mais, por você, pelo que você consegue fazer, entende? Pelas pessoas, pela sua família, para comprar alguma coisa. Eu lembro que, tipo, eu tive que fazer isso, entende? Eu tive que, tipo, terceirizar o meu motivo, né? Hoje eu estou grávida e eu estou conseguindo fazer mais dinheiro porque eu tenho uma criança, entende? Então eu fico até brincando com a espiritualidade, eu falo, gente, foi assim que vocês encontraram um jeito de me fazer milionária, né? Porque eu não consigo nem imaginar eu não dando tudo que a minha filha quer, entende? Basicamente isso. E, de fato, em o quê, Marcelo? 3 meses que a gente conversou sobre eu ter descoberto, gente, assim, mudou muita coisa. Tipo, o que eu não investia no meu trabalho, que eu não investia de conhecimento, tipo, antes eu pensava assim, investir, tipo, em mentoria, em aprender uma coisa, é dinheiro jogado fora, tenho dinheiro para isso. Não, eu vou estudar, vou ler e vou aprender sozinha. Hoje, eu consigo olhar e pensar que é um investimento que vai me dar retorno, entende? Mas até chegar nesse nível, foi um caminho longo a ser trilhado. Tipo, de limpar primeiro aquela crençazinha que eu lembro de que meu pai guardava muito dinheiro, não comparava as coisas, e tipo assim, a escassez, né? Depois limpar aquela crença de que na família, toda vez que falava em dinheiro ou comida, era uma briga feia. Tipo, porque tinha que dar o salário de não sei quem para comprar não sei o quê. Então, sempre foi dinheiro relacionado com discussão, dinheiro relacionado com briga. Então, assim, quando sempre tive que terceirizar. Eu entendo isso hoje também. Olha, estou terceirizando aqui, tipo, até o meu amor próprio, porque eu vou ter uma filha e ela vai ser menina. Então, assim, não dá para eu ficar, entendeu? Postergando algumas coisas. Mas é nesse caminho que tá dando para caminhar agora. E aí, conforme eu vou cultivando isso em mim, por ela, gente, de repente você já tá, tipo assim, muito feliz se amando. A gente no último encontro tá falando pra você, nossa, achando meu corpo maravilhoso, menina, que maravilha, que incrível. Entende? Então, assim, formar fortuna em pensamento, para mim, é isso. Você vai precisar encontrar sua estratégia para lidar com o dinheiro. Tipo, 3, 4, 5, nossa, vários anos atrás, acho que até um ano atrás, pensar em organização financeira era um saco para mim. Gente, eu detesto organização, de verdade. Eu detesto coisas certinhas demais no lugar. Eu sou essa pessoa. Nossa, sabe aquela pessoa que fica botando as coisas, eu fico tipo, ai, que gente chata. Nossa, vamos ser um pouquinho mais, né? Deixa as coisinhas meio caóticas. E aí, quando eu vi que eu estava ganhando dinheiro, eu falei, agora eu preciso organizar. Tipo, o cash chegou no patamar que você precisa entender onde você investe, como você investe, o que você guarda, e não sei o quê. Só hoje que eu tô tendo prazer com isso. Só hoje. Porque eu sempre pensei nisso como uma forma de rebeldia, porque eu tive um pai que era muito organizador. E aí eu achava um saco, e achava que tava me faltando um monte de coisa, porque ele era muito organizador. E aí hoje eu penso, tipo, eu consigo fazer isso do meu próprio modo, né? Tipo, não precisa ter uma regra. Então, até o que a gente vai ler aqui, não precisa virar via de regra para nada. Você só precisa ver como que isso ressoa para você. Ele mesmo diz aqui nesses começos, quando você lê O Grande Segredo, né, você vai sentir, o negócio a luzinha vai acender, mas é seu próprio modo. Então, não tenho nenhuma frase que a Marcela, que o Vinícius, que a Rebeca, que o Marcel fale, que, tipo, determine qual é o segredo que ele falou aqui nesses primeiros capítulos, né? Não tem, porque vai ser uma frase para cada um, vai ser uma coisa específica para cada um. E essa é a parte massa, né? Porque, tipo, Marcela tem a linguagem dela, tem a minha linguagem, o Vinícius tem a dela, tem a dele, a Rebeca tem a dela, o Marcel tem a dele. E, tipo, com linguagens diferentes que o negócio funciona melhor, porque eu tô escutando a Marcela falando,
Não pensei nisso, sabe? Tipo, e agrega muito, muito valor. E valor, né, já entra no processo da riqueza. Eu quero aproveitar, porque você falou que sua anotação tá lá para baixo, né? Uhum. E falar, deixa eu só achar aqui. Só sintetizar mesmo, porque eu fiz mini anotações assim, ia ficar muita coisa. Você falou Nossa, eu fiquei tão... Ai, quando eu li esse livro a primeira vez, eu fiquei tão chocada. O cara tava assim do ouro. Eu falei, poxa... Eu acho que é aquele sentimento de nunca mais eu desisto até encontrar o bendito do ouro. Só que corre o risco da gente ficar cavando, né? Tipo assim... E aí é que entra o negócio da estratégia de, tipo... Você tem que ver outras rotas para conseguir uma mesma coisa. Você entende? Tipo, que nem ele foi buscar lá um especialista, talvez se ele ficasse cavando sozinho, ele ia fazer o rolê errado, como o outro fez, né? Então eu fico pensando que, nossa, é muito bom quando a gente consegue olhar e pensar que outras pessoas também podem contribuir com a gente, porque às vezes você tá num local, tipo, de muito, eu vou ter que fazer sozinho, eu vou conquistar sozinho, e é só eu e eu, porque, sabe, eu vou ter que ter o dinheiro para fazer. E quando a gente pode estar em locais como esse, que a gente também recebe muita coisa de valor, sabe, para ser aplicada e que realmente destrava. Marcelo, fica à vontade. Não, acabou de falar o que eu ia falar. Tá tudo certo. Isso acontece muito. É raro, mas acontece bastante. Eu ia falar, amigo, que isso que você trouxe é muito bonito, é muito real. E o quanto existe uma sabedoria profunda espiritual nessa terceirização, assim como você disse, sabe? E aí você trouxe esse exemplo. E aí eu lembrei de novo, assim, tipo, ali atrás, quando eu tava naquele auge daquela depressão. E eu literalmente, eu lembro, a minha virada de chave foi... Eu olhei e falei, cara, eu não, por mim, eu não consigo sair disso aqui. Por quê? Porque eu não quero, porque eu me odeio, eu odeio tudo. Porém, pela minha família, eu vou dar um jeito. Porque eles estavam em profundo sofrimento, né? Eu vi, foi um dia que eu vi eles chorando muito, porque eu tava, né, me autodestruindo. Então é isso, eu já estava num processo de autodestruição profundo. Não ia ser por mim. Não tem como, né? Naquele lado não ia ser. Então eu tive que terceirizar esse lugar também. Só que aí essa foi a potência que me tirou daquilo ali, porque literalmente quando eu olhei para esse outro, que era ali a minha família, então, eu saí da doença que era só estar dentro de mim, aprisionada, né, que era o que estava gerando aquilo ali. Então a sabedoria intrínseca que tem e que existe, né, espiritualmente no nosso corpo que está ali, né, que está profundamente ali. Então é muito isso, assim, é muito isso que a Kelly trouxe, e é isso no sentido realmente disso também, dos desejos. Tipo, eu fui vendo que o meu desejo não era ser rica e milionária. Realmente não era. Então, tipo, se eu ficasse batendo a cabeça nisso, não ia rolar, entendeu? Tipo, cara, eu tinha o desejo de estar com a pessoa, ser feliz, sei lá, me tornar mãe. Esse era o meu desejo, era onde pulsava o mais profundo da minha vontade, o sagrado de mover as coisas, fazer acontecer. E aí, sabe? Só que é isso, essa que é a brincadeira. Você coloca, é esse, beleza, sabe? Que bom, vai, bota, não desiste, bota a chama nisso, sim, porque isso vai mover todas as outras coisas também, porque aí é isso, não tem jeito, o negócio vem de comboio. O negócio que ele falou, cara, vai ser pela minha filha, tá movendo tudo, é isso, sabe? Tipo, não tem como não. Não tem como não. Então, acreditar profundamente nessa sabedoria, né? Nesse lugar que você traz. Isso é muito, muito, muito grandioso. Muito importante. Então, isso, não se cobre desejar aquilo que, na verdade, você não deseja. Vai no seu desejo mesmo. Tudo bem. Mesmo que não seja dinheiro. Porque a tessitura vai acontecer. Vai acontecer. Né? Então, essa aqui é a brincadeira, assim. Então foi muito bom você levantado isso, Kelly, porque é muito isso mesmo, assim, muito, muito maravilhoso. Porque senão é isso, senão a gente desiste mesmo. Acontece, quer saber? Realmente, eu não quero isso aqui, não. Porque, né, é mais profundo o negócio. Então, enfim, é isso. Eu, gente, minhas anotações acabaram. Eu só tinha feito uma anotação final, que eu acho que, inclusive, nas últimas páginas, que ele fala ali uma frase, que eu achei muito boa. Ele fala: o sucesso chega àqueles que se tornaram conscientes do sucesso, e o fracasso chega àqueles que, indiferentes, se permitam ficar conscientes do fracasso. Eu achei essa frase muito boa, eu anotei ela para depois ficar lendo, relendo também. Mas eu achei muito boa, porque para mim ela levanta muito, principalmente os pontos de anestesiamento que a gente tem, que a gente faz. Então, sei lá, me tornei consciente desse negócio aqui, que é uma merda, que eu tô infeliz, que é isso aí, mas eu vou ficar aqui.
Sei lá, tipo, é isso, assim, vou ficar aqui, vou, inclusive, tapar buraco aqui, vou, sei lá, tô infeliz nessa vida que eu tenho, nesse sentido aqui, eu vou ficar enchendo a cara, vou falar as outras coisas, então, anestesiar esse lugar aqui, ao invés de tirar essa indiferença, realmente, isso foi uma coisa, assim, para mim, por exemplo, uma potência muito grande, foi a raiva. A raiva, assim, quando eu deparei, falei, caraca, não dá para ficar indiferente. Tipo, não dá para ficar indiferente, isso aqui eu tô puta da vida de estar aqui. Essa é a real, sabe? Tipo, e aí isso moveu tudo, assim, até demais, tô brincando, foi ótimo, assim, foi onde tinha que ir, mas foi o caos, mas é isso, foi a força do ódio, literalmente, assim, sabe, literalmente, porque foi o que tinha, né, eu percebi ali, cara, é isso, né, assim, percebi supostamente onde milhões de fracassos, nossa, eu só fracasso nas relações, fracassos profissionais, fracasso, que merda é essa? E eu fiquei puta da vida de perceber isso, porque, na verdade, eu tava me colocando como indiferente. Eu tava realmente me colocando como indiferente perante essas coisas. Eu tava mesmo, sabe? Fingindo que tava tudo bem, fingindo que tava tudo certo. Só que não tava, e eu tava... Essa indiferença estava me matando. A apatia, ela estava me destruindo profundamente. E eu não tava... E isso que é o perigo, porque eu não tava nem vendo acontecer, né? E aí, quando eu vi acontecer, foi onde me deparei com isso. Falei, caraca, não, peraí, né? Uma devastação ali, vamos... Então, preciso fazer alguma coisa. E as coisas se envolveram mesmo, assim, e é isso, e o caos ali fez parte da ordem, né, e assim vai. E é isso, essa foi a minha última anotação, então, tá aí na mão de vocês, quem quiser, se tiver mais coisas, fiquem à vontade, podem trazer. Olha, nem tenho nada, só tô sem palavras pelos últimos 10, 15 minutos, para além do que eu já tava em choque. E é isso, gratidão mesmo. Que bom. Sem palavras. Eu já tenho palavras demais, gente. Então, vou. Amo. Não, de verdade, Adorei. é uma coisa que eu tenho que melhorar. É porque, tipo, eu me calei, eu falei assim, que porra é essa? Deixa eu me reduzir a minha insignificância aqui. E não me diminuindo, mas no sentido de, Não, eu sei. tipo assim, caralho, sabe? E aí, percebi várias coisas. Uau, gratidão. Bom, que bom. Não é nem gratidão, é tipo, puta que pariu, que foda é mais, sabe? Bom, que bom. Já estamos todos aqui. Eu vou falar duas anotações, porque assim, como eu falei, eu anotei tanto de trem, porque tudo é um negócio que eu fico tipo, eu vou pensar nisso, vou pensar naquilo. Mas eu vou trazer duas, que eu achei muito interessante, eu acho que conecta com o que a gente tá falando aqui. Essa daqui, nem sei que página é, 34. Já tá bem no final, é porque, nossa, eu anoto coisa demais mesmo, viu? Isso é fruto do ensino, que faz a gente querer gravar. A página A3. Ela é A3. Tudo bem, me senti melhor agora. Tá tudo bem. Tá, aqui eu deixei esse primeiro trecho, ele fala assim: mas e um homem que não tem disposição para estudar o fracasso em busca de conhecimento que possa ser levado ao sucesso? Onde e como ele deve aprender a arte de converter a derrota em trampolim para a oportunidade? Então, esse aqui eu achei legal, porque tem casa muito com o que a gente falou, né? Que é tipo assim, você tem duas formas de olhar. Você vai ficar olhando para o fracasso, você vai ficar olhando para como converter isso para uma coisa que funcione. Que os 3 exemplos que ele trouxe falam sobre pessoas que converteram as oportunidades que tiveram e as que não tiveram em algo que, entende, trouxe bons resultados. Então, o cara que não achou o ouro, depois ele usou essa experiência para vender seguro de vida. O cara que foi lá em Thomas Edison, ele não teve a oportunidade que ele estava querendo exatamente, mas ele também, tipo assim, não se deu por vencido. Ele falou, beleza, vamos comendo pelas beiradas, uma hora vai rolar. Mas ele só não desistiu. A menininha também, a mesma coisa. Ela falou, eu vim pegar os 50 centavos e eu vou levar os 50 centavos. Então, tipo assim, entende? Não interessa como, nem quando, ela ficou lá, ela esperou. Então, foram todos exemplos sobre isso. Às vezes você vai precisar refazer, né, o seu plano primeiro, o seu primeiro plano ali de como conquistar. E isso também de refazer é até um toque, às vezes, da vida para você que tem que melhorar uma coisa aqui, outra coisa ali, sabe? E isso não é fechar caminho, isso é abrir caminho. Então, tipo, se eu apresento alguma coisa e ouço um não,
eu posso olhar e ficar me lamentando, meu Deus, ninguém nunca vai comprar de mim, não sei o quê. O que eu fiz aqui que ainda não funcionou muito bem, sabe? Será que eu devo melhorar a forma como eu me abordo, a forma como eu falo? Eu falo para minha irmã, às vezes, que, nossa, eu gravo uns áudios, né, em alguns momentos, e eu não falo com segurança. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, garota, você sabe o que você está falando, que insegurança é essa? Porque ainda tem locais de insegurança em mim. E aí eu sempre estou perceptiva, gente, às vezes tem que apagar um áudio de 10 minutos para gravar de novo, sabe? Por quê? Mas, assim, nunca veja nada como caminho se fechando, e sim como caminho se abrindo, sabe? Tipo, então existe uma outra chave que abre essa porta, sabe? Qual é essa chave? E aí, sim, se você conseguir fazer de uma forma divertida, porque realmente, se for uma coisa ruim para você, tipo, ai, não quero pensar mais nisso, é melhor desistir, beleza, desiste aí, sabe? Tipo assim, porque não dá para você ficar insistindo com a energia de, tipo, esforço, de sofrimento, sabe? De parecer que você é um fracassado, igual ele falou. Ou você faz disso um trampolim, ou você fica aí no fracasso. E de toda forma você tá certa. Eu tava lendo um livro hoje para fazer um curso, né? Para dar uma aula. E aí eu grifando os trem lá e tava escrito assim: quando você acredita que você consegue, que você dá conta, você dá conta. Quando você acredita que você não dá, você não dá. Então, assim, você tá certo dos dois jeitos. É só você escolher qual funciona melhor pra você. Eu falei, nossa, real, né? Porque não era uma coisa que você precisava, tipo, de fundamento. Era só uma questão de crença, igual a gente tava falando. Então, assim, você acredita que você consegue, então você vai conseguir. E aí, tipo, eu sempre lembro, a gente tem aulas que eu sempre penso, não vou dar conta de falar. Não vou dar, vou desistir, vou lá no grupo, vou mandar falar, gente, hoje eu não vou dar aula, sinto muito. Só que aí, aquela coisa, chegou na frente, você fala, dá conta sim. Ah, você dá. Sabe? Tipo assim, liga aí a câmera e grava. E dá mesmo, sabe? E dá, porque realmente é um sentimento que eu não sei de onde vem. Vou procurar olhar, porque tá vindo muito algumas coisas para mim. Mas é isso aqui, né? Fazer também das derrotas que a gente já viveu, que naquela época a gente não tinha consciência que a gente tem hoje, delas também trampolim para o nosso sucesso. Então, você vê hoje as pessoas falando muito de storytelling no marketing, né? Então, assim, como você conta novamente a sua história é o diferencial. Como você fala sobre uma coisa é o diferencial. Eu, Marcelo e Marcelo, a gente vai falar de diferentes formas de cabeça, de culto à cabeça. O Marcelo trabalha com benzimento, o Marcelo também faz rezo, eu também faço rezo, mas todo mundo fala diferente. Entende? Sobre isso, sobre o que aprendeu com isso, sobre como isso é transformador. E gente, é essa autenticidade que eu acho, assim, muito, muito valiosa. E a última coisa não é a última coisa que eu anotei, mas a última coisa que eu quero falar, onde ele falou assim, mudar a mentalidade da consciência do fracasso para a consciência do sucesso. Nessa hora, eu deixei uma nota que diz assim, você vai esperar, tipo, a sala ter 1000 alunos para você dar uma boa aula, ou você vai fazer isso sempre, sabe? Então, tipo assim, velho papo de coach mesmo. Tá sempre preparado para o melhor. Tipo, cara, isso real é muito bom, funciona muito para mim. Não sei se vai funcionar para vocês, mas às vezes a gente fica esperando, tipo, recurso, sabe? A gente condiciona as coisas para ou a gente receber algo bom, ou a gente entregar algo bom, tipo, só nessas condições aqui. Então, assim, eu vou dar uma boa aula com 2, com 1, com 3, com 5 pessoas, com quantidade que for, porque eu quero estar sempre preparada para esse sucesso, entende? Então, assim, ele vai chegar, tipo, o reconhecimento, o sucesso, o que seja, a sala com 1000 pessoas, ela vai chegar. Sabe aquela coisa da lei da suposição, da atração? Então, assim, eu não vou esperar chegar para eu me preparar. Eu estarei preparada. Então, assim, qual é a estrutura que eu preciso? Como eu devo me posicionar? O que eu tenho que melhorar? Entende? Para entregar uma bola para 1000 pessoas. Vou entregar para 1, vou entregar para 3. Vai ser a mesma coisa, porque senão a gente espera chegar e quando chega, você trava. Porque você não se preparou, você não limpou ali seus bloqueios, você não teve esse processo de identificar. E na hora que você chega em cima do palco, abre a câmera, vai gravar, vai falar com as pessoas, você simplesmente vem tudo à tona assim, ó. E você trava. Porque você quer muito, mas o quão você está preparado em todas as instâncias para isso, entende? Tipo assim, a gente já nasceu pronto, a gente tem autorização de ser próspero, nós nascemos prósperos e tudo mais. Só que realmente, o que a gente viveu na vida vai acumulando, né? Esse tanto de bloqueio, esse tanto de crença, com as coisas que a gente já se identificou, né? A gente falou de política, várias formas de se identificar. Eu falei no último estudo com a Marcela, né? Sobre mulher e homem ser uma construção de gênero, e quando a gente se identifica demais, a gente também vê a partir disso alguns bloqueios mesmo, sabe?
Ah, mas eu sou mulher, então tal coisa. Entende? Todas as identificações que a gente tem, religiosas ou não, de todas as instâncias, vai fazer você travar um pouquinho em algum momento. Então já começa a se preparar de agora, entendeu? Para o seu um cliente, para o seu, sabe? Para o projeto que você vai lançar, que vai ser, sei lá, baratinho, até um dia você conseguir cobrar melhor por isso. Faz o melhor que você pode, vai sempre se aprimorando, tá? Porque aqui, para mim, essa frase que ele falou tem a ver com isso, né? Para vocês, eu acredito que tenham outras formas de entender, mas para mim é isso. E quero finalizar com essa anotação. Acho que também a anotação da última página foi a mesma que você trouxe. Então, a gente ia fechar com a mesma chave. Sempre. Isso você fala, que é isso, né? Muito que você disse, assim, tipo, cara, e essa abundância, ela vai vir com o movimento. Então é isso, tipo, esses 1.000 alunos vão vir porque tiveram 2 alunos, você se colocou para dar aula para esses 2 alunos. Então, é o movimento, é isso, é uma mentira, né? Porque a abundância, o amor, tá sempre em expansão, então, se na verdade eu estou segurando algo para que algo possa vir, é uma mentira, porque isso não faz sentido. Não faz parte do fluxo, assim. E esse local que você trouxe, né, é isso, de ir mudando as ferramentas, né? Eu vejo que isso, assim, a resiliência, ela é uma força mental e espiritual muito avassaladora, porque a consciência, ela não é rígida. Pronto, sabe? Então, a importância que tem a resiliência nos nossos caminhos, quantas vezes a gente não bateu cabeça em um negócio que era simplesmente pegar outra ferramenta e fazer de outra maneira, sabe? E isso serve para tudo, todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. Só que às vezes a gente não percebe, né? Mas aí fica essa chave aí também. Você tá vendo que você tá sempre batendo a cabeça no mesmo lugar, independente da área que seja, talvez esteja na hora de tentar outra ferramenta, dar uma expandida aí no mapa mental e perceber que, opa, eu acho que eu tô sempre fazendo esse negócio aqui de uma maneira que não vai mais funcionar. Não vai mais rolar, então eu vou ter que testar de diversas outras maneiras. Agora eu vou tentar assim, agora eu vou usar essa ferramenta aqui. E aí vai, de repente o negócio vai. E aí o segredo que é engraçado é que você vai começar a achar que, então agora quando eu faço assim, vai. Aí uma hora vai parar de ir também. Porque você vai ter que buscar outra ferramenta, outro jeito, outra coisa também. Porque isso é a vida, né? A vida quer que a gente esteja em expansão, o amor, ele quer se expandir sempre. Então, a vida sempre vai pedir para que a gente busque, para que a gente chegue, porque no final não tem uma chegada, e assim vai. Essa é a brincadeira também. Então, a vida quer que a gente brinque. Né? Por que a gente vai brigar com isso? É isso, eu também acabei minhas anotações. Se vocês querem, homens, trazer aí, uma finalização, algo, dizer algo, se não quiserem, tudo bem também. Não, tá tudo maravilhoso, tá? É isso aí, vamos para esses questionamentos, essas provocações que cutuca lá dentro, que é um crescimento, é expansão de todos, de si, e se provoca, se incomoda, se cutuca, é porque tem coisa para se trabalhando, então não tem segredo. Tem coragem mais do que o medo, né? Esses movimentos. Até eu queria trazer com vocês, vamos fazer um capítulo por encontro, que é o que ele acaba recomendando isso também no livro, né? Porque senão é muita informação, é muito insight, download, enfim, é bom. Então, um capítulo, e é o quê? Tem 20 páginas cada capítulo, dá para fazer tantas anotações e compartilhar em cada encontro. Ótimo. Sim. É. Fechou. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse primeiro portal aí. Tá, primeiro não, tá aberto agora, né? Agora é atravessar. Agora a gente atravessa e que seja lindo. E sempre vai ser, independente do que for, é sempre lindo. Então, vamos lá. Agradecer muito vocês, a disposição, a presença, a troca. Muito, ai, sério, eu amo muito ouvir vocês, é sempre muito bom. Muito, muito bom. Agradeço demais, 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 demais. Uma linda noite para todos vocês. Um beijo, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.